Mas, Ronaldão, eu quero sentar um pouquinho, respirar aqui, Senta. porque Lá vem. realmente nossas situações são difíceis. Por exemplo, o Corinthians abriu outra vez, numa outra gestão, as portas para a torcida organizada. Conversar com Dorival, jogadores, adentrar as portas, o portão do CT. E agora é jogo contra o Ceará, que tá embalado, melhor na tabela. Mas o Pedro Raul fica tranquilo, hoje ele não joga, né? Então tá tudo Pedro certo. Raul e o outro Pedro Henrique. E o Pedro Henrique também, que é do Corinthians, era, né? Verdade. Os dois estão fora, os nossos atacantes também estão fora. Nossa defesa, o Gustavo Henrique está fora, poderia já seguir o caminho da roça. O Hugo também, o lateral, poderia seguir o caminho da roça também, porque a gente não aguenta mais. E vamos ver o que o Dorival vai fazer com a defesa. Porque a grande preocupação ainda é a defesa. Ai, colocaram ali. Ramalho e Kaká, provavelmente não. Não. Ramalho e Kaká. Não deu certo já na primeira vez que Quer colocaram. olhar lá a prévia, quer falar da prévia ou quer ficar de longe? Você escolhe, a Eu sua gostaria de não pegar essa nhaca, porque meu tendão, ele é de madeira, pode O que pegar será que os cupim. torcedores falaram lá com os jogadores? Você sabe ou não? Pode ser o Deve ter cupim. falado um esquema tático pro Dorival. Falou, pô, coloca então esse, vamos lá. coloca aquele. Então vai ser uma tranquilidade Os caras total, menina fizeram isso com o Renata. Dorival. Começando Fique à aqui com o vontade. pica-pau. Pica-pau também, hein? É faca nos dentes. Contra o meu time, era o leão. Eita. Agora é um gatinho. Podem esperar que Então nós vamos lá, estaremos na decisão Dorival. da Nossa, Copa mas do já Mundo. tá criticando o Tem me Dorival? cobrar. E podem esperar que nós estaremos na decisão da Copa do Mundo. Podem me cobrar. Mais essa ainda que você foi falar aí, agora ele tá te cobrando. Aqui é a muralha, não tem jeito. Mas quando, sobrecarregado demais. E aqui não voltou ainda, aqui o Ranieri. Então acho que ele vai com o Maicon mesmo, porque o Ranieri tá uma tiriça. E o tal de Ryan, que na rádio a gente não sabia que era o Ryan, né, Ulisses? É Rian. Não vai mais também, vai ficar fora. Rayan é o do Vasco. Então, E aqui é o seguinte, aqui ele vai voltar com o Bidu, sabe por quê? Com o Bidon, sabe por quê? Porque aqui também andou em campo. O único que correspondeu um pouquinho foi aqui, mas também muito abaixo. Então o time não gostei do devendo. jogo. Parece que eles comeram uma feijoada e ficaram um mês passeando. Aqui, meu pai do céu. Que animação, irmão. Dá moral pros caras. Não, dá moral nada. Eu tô com o porrete na mão, vou dar Gente, moral. vocês são todos estranhos aqui hoje. Tô com o porrete e vou dar moral. Deixa eu falar uma coisa pra você, filho. Ninguém fica atrás do goleiro, porque atrás do goleiro fica o gol. Ele porque não ataca, não consegue atacar, doutor. Aí ele vem pra dentro do gol. Não, fica do lado. Pô, aqui, ó, vou te falar também. Que nhaca, hein, menino? E Você não tinha joguei- gostado do Félix Torres na direita? O Félix Torres aonde? Na direita. Na direita aqui do banco, né? O banco fica aqui, na direita. O banco fica aqui no banco. Mas deu um campeonato pro Tá, então Corinthians, vamos pro lado salvando uma bom. bola atrás na linha, o Mateuzinho, contra o Palmeiras. Isso ele Ele não lembra lembra. disso, Mas isso se ele não esquece, lembra, né? ele esquece. Se não é ele Quanto ali foi o jogo, salvando doutor? o Hugo, se não é Quanto ele... foi o jogo? Não interessa, foi Aqui campeão. não interessa e tal, deixa pra lá. Ó, o Garro aqui, ó, também Mas você não esqueceu do voltou, lateral hein? esquerdo aí, ué. Não voltou E deu também, entrevista. Garro. Foi o melhorzinho em campo, mas teve a chance de fazer o gol, matar a partida lá. Aí, pá, esse aqui também, depois que assinou, meu pai do céu. Agora aqui, ó, Guinegão ou o Hector Hernandes? Vai fazer o gol, o Hector Hernandes. Que motivação, hein? E o Garro. Ele não foi nem relacionado na última partida. Não foi relacionado porque estava mal fisicamente, Bebida Renata. Agora ele tá bem. Hoje não vai ter gol do Romero. Em 2 dias ele recuperou. Não vai ter gol de Romero, Eu não então. sei, me perdoe se eu Não, estou Roberto tá equivocada, fora. mas eu não ouvi você falando no nome do Bidu. Por que você faz isso comigo? Não, porque tava ali no Tá, então eu telão, vou- eu li esse nome. Eu vou falar que é por você. Tá, E tá. pra você. Tá. Bidu, pronto. Bidu? Bidu. Mas não foi tão mal, não. Bom, não dá, Ulisses, não dá. de verdade, Não dá, não dá. o Ceará vem fazendo um bom campeonato. Primeira parte da tabela tirou o Corinthians de lá, inclusive, porque ganhou do Fortaleza. Mas é um jogo pro Corinthians mostrar pelo menos mais vontade, organização, porque em casa, por mais que o Bragantino não tenha sido o seu melhor momento, o Bragantino venceu aquela O Yuri partida. vai pro banco ou não? Não, ainda ainda não. não. Ainda não. Não tá recuperado. Se tá, putz, Ué, você pedindo Yuri, sério? Não. A presença de um psiquiatra nesse programa é urgente. O Yuri é 50% do time do Corinthians. O Chico! É grave. Sabe pelo que diz Ai! Vou ficar quieto. É A grave. vida é nada como um dia atrás do outro. Né? Agora eu vou falar uma coisa pra Atrás vocês. ou após? Muito sério, ó. Atrás. Porque nós estamos Atrás voltando. Eu queria voltar pra corrigir aqueles negócios que eu falei, tá ligado? menino Você presta atenção nas coisas que a gente Tá fala. bom, Tem Ulisses, um eu tô motivo. tentando, né? mas me ajuda aí, O que pô. acontece é o seguinte,
Corinthians perde muito gol. Muito. Perdeu 3, 4 gols contra o Bragantino. Quando a gente fala perder, quando eu falo perder gol, na minha concepção, é na pequena área, é cara a cara com o goleiro. Isso pra mim é perder gol. E o Corinthians fez isso 4 vezes contra o Bragantino. 4. Uma do Romero driblar o zagueiro, ficar com o canto esquerdo aberto e chutar em cima do goleiro que estava deitado. Então, quer dizer, o Corinthians tem essa deficiência muito Se grande. fosse o Yuri em outros tempos, Yuri! Ele perderia também, mas fazia 2, né? Mas o Yuri é um cara que preocupa zagueiros. O Yuri é um O cara que Yuri chama é diferenciado. O Yuri deveria estar na Europa já, mas não está. O Yuri dá uma... Mas não fala em Europa aqui, que tem gente que fica tremendo, hein? O Yuri é um jogador que faz falta ao Corinthians, sim, faz falta. Teve momentos ruins no Corinthians e a gente criticou. Mas é um jogador que faz falta, assim, é um goleador, um cara que sabe fazer gol. Enfim, que perde uns gols às vezes que não dá para entender, mas acontece com qualquer centroavante no mundo. Menos com o Palmer. Agora, em relação à postura do Corinthians, tática do Corinthians aí, que foi o Marcelão e o Chiari que montaram, que não vai ser esse time aí. Qual será o time? Principalmente na zaga, não. Se não dá para jogar o Félix, tem que entrar o Félix. Ah, para com isso aí, Luiz. Você tá delirando, cara. O Ronaldo não quer nenhum, ele quer sem zaga. Escalação sem zaga. Vamos colocar a molecada da Põe o base. menino, então. Põe o... Choca. O Choca. Põe o Choca, pronto. O Choca é um bom jogador. Pelo menos ele vai correr atrás, ele corre. Porque tem os caras que tem que dar faz sequência joga pro mais, Choca. vai Vai dar sequência pro menino. Então tem que dar pro Choca agora. Ele errou lá na pré-libertadores. Ulisses, você Vamos, concorda com essa torcida uniformizada mais uma vez dentro do CT e pressionando diretamente? Isso o Corinthians sempre foi democrático quanto a isso, né? A democracia brasileira ela surge da origem, na ramificação corintiana, na história do Corinthians, né? O Corinthians faz parte do povo votar, né? Hoje tem o direito a voto, né? Embora não sei se isso foi bom ou ruim para o Brasil, mas enfim, é uma coisa para analisar depois. Agora, enfim, em relação a isso aí, é uma coisa que acontece rotineiramente em todos os clubes. Em todos os clubes acontece. O que você não entendeu que eu te explico? Não precisa. Em relação à democracia, eu te explico. Ulisses, Porque a democracia corintiana que partiu para as ruas para a democracia brasileira, isso é histórico. Agora, em relação a essa postura da torcida, cobrar na passividade, conversar, ter um bom diálogo, eu não vejo com olhos ruins. Eu só achei que foi invasão ali, né? Porque abriu para um carro sair, eles entraram na paz. Isso ninguém falou. Então não foi tão democrático assim. Não, mas a democracia permite algumas coisas assim, né? Eu achei que abriram para o carro sair, eles Olha o pegaram estilo e do cara, entraram na boa. Que é isso? E colocaram pro cara gravar realmente os caras conversando, entendeu? Fizeram, ó, vocês param aqui porque vai ser bom pra câmera posicionar vocês. Agora, Então, se ganharem hoje, vão dizer que foi essa conversa. Eles foram no lugar errado conversar. Não é aí que tem que conversar. Aonde, não é onde? com o jogador, né? Aonde? É com quem administrou, com quem administra, né? Que deixou um rombo no clube do tamanho do mundo, que continua aparecendo um monte de coisa errada. Infelizmente. E o cara que isso assinou aconteceu. confissão de dívida também, será que eles já acharam ele? Ele tá aqui ou tá nos Estados Unidos? Ah, deve estar aqui, né? Porque ele faz parte do core, né? Ele é o presidente, Olha lá, né? Luiz, Tá Olha lá, abriu pro carro Faz parte sair. do core, Abriu pro carro sair. Vamos entrar. Edu Dracena, quando acontecia isso, tá como na é que o paz. jogador reage? Renata, é uma situação complicada, até porque eu acho que a cobrança tem que exigir no estádio. Você quiser vaiar, se você não quiser ir não ver o jogo. Então, acho que para mim isso é uma manifestação. Agora, você ir até o seu trabalho, cobrar, colocar dedo na cara, ali às vezes a gente nem viu aquilo ali, de repente xingar, acho que é uma situação lamentável, mas infelizmente no futebol é normalizado isso aí. Qualquer outra profissão, isso não existe. Mas no futebol pode, tudo é liberado e ninguém fala nada, entendeu? Então, e outra, no Palmeiras não existe mais isso. Existia, mas agora acabou. Porque tem resultado. Não, acabou. Ninguém entra. No São Paulo, ninguém entra. No São Paulo, quando tinha isso, eu ia atrás do Lugano. O Lugano na frente, eu ali atrás, assim, ó. Aí o Luiz Fabiano e eu atrás. Como é que era o Lugano na frente? Lugano, Luiz Fabiano, Rogério e eu atrás, só na sombra deles. No Palmeiras, a Leila colocou a polícia. Você que vai varar eles. A torcida largou, foi? Melhor Lá prevenir. colocou polícia. Lá ninguém entra mais, a Leila colocou polícia. Não é igual aí o pessoal deixa... Ó, igual o Ulisses falou, abrir o portão. Quem abriu o portão para os caras entrar? Quem? Lá tem a polícia. Salve nação corintiana, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, Mineirinho na voz, trazendo para vocês mais uma vez um cortezinho do programa Jogo Aberto, apresentado aí pela Renata Fã, trazendo as últimas informações do Corinthians. Então, a partir desse momento, a gente vai reagir, vai repercutir a todas essas informações e vamos iniciar o vídeo falando um pouquinho desse jogaço daqui a pouquinho entre Ceará e Corinthians
pela 14ª rodada do Brasileirão. Corinthians tem uma sequência de 5 jogos, né, sem vencer. Desde agosto de 2014 o Corinthians não passava tanto tempo, né, sem conquistar uma vitória, né? Dorival hoje escalou um time que vai sofrer muita pressão, porque o Corinthians tem muito desfalque. Dorival, se falando em pressão, Dorival tá sofrendo uma pressão enorme, né? Corinthians é um caos dentro e fora de campo, né? É um time aí sem criação, é um time sem construção, é um time sem comando, se falando de administração. Corinthians não sabe quem é o presidente do Corinthians. Recentemente era Augusto Melo, agora é Osmar Stabile. Então o Corinthians passa por um momento muito difícil, né? E isso traz aí a administração problemas gravíssimos para o Corinthians dentro do campo, né? Jogadores ficam com medo de não receber. Corinthians tem adiantado algumas receitas para cumprir seus compromissos. Dorival hoje não terá à disposição Rian, Memphis Depay, Hugo lateral esquerdo, Romero e Gustavo Henrique. Esse ataque do Corinthians, que já é um ataque limitado tecnicamente, fica pior sem o Romero e o Memphis Depay. O Corinthians hoje deve escalar Thales Magno e Hector Hernandes no ataque. Hector Hernandes é um jogador tecnicamente muito fraco. Quem chegou no Corinthians estava jogando até bem, mas depois que reformou o contrato, né, não tá jogando nada, é o Thales Magno. Então o Corinthians está tendo muita dificuldade. Dorival, acho que nem o Dorival imaginava que ia ter tanta dificuldade para conseguir colocar o Corinthians nos trilhos. Corinthians precisa de contratar? Precisa urgente. Não tem contratado e acho que não vai contratar até o dia 9 de agosto. Por quê? A data que acontece a Assembleia Geral do Sócio para ratificar o impeachment de Augusto Melo ou para reconduzir ao cargo. Então o Corinthians é uma baderna, é uma bagunça. Se o Osmar Stabile contratar agora e Augusto Melo voltar ao poder, talvez as contratações não sejam do agrado de Augusto Melo. Caso Augusto Melo não volte e Osmar permaneça no poder e não contrate, o tempo vai passar, porque a janela abriu dia 10 de julho e vai até dia 2 de setembro, ou seja, 54 dias de janela aberta que o Corinthians precisa contratar urgentemente, porque esse time do Corinthians é fraco. E o Corinthians esse ano, que já saiu da Sul-Americana, já saiu da pré-Libertadores, da Copa do Brasil, não demora a sair, porque o próximo adversário é um time muito qualificado, o Palmeiras. Sinceramente, não acredito que o Corinthians passe pro Palmeiras. Porque o Corinthians precisa fazer um jogo tecnicamente perfeito, taticamente perfeito. Até hoje, nesse ano de 2025, o Corinthians não fez um jogo taticamente perfeito e nem tecnicamente perfeito. Porque o Corinthians foi campeão paulista para cima do Palmeiras, mas é porque o Palmeiras estava numa decadência. Se o Palmeiras tivesse ajustado como está hoje, seria quase impossível o Corinthians conquistar esse título. E se o Corinthians passar o Palmeiras, naquele que passar vai receber 4 milhões e 700. O Corinthians, um time extremamente endividado, precisa muito dinheiro, precisa passar pelo Palmeiras. O primeiro jogo o Corinthians faz na Neoquímica Arena, dia 30 de julho, e o outro jogo é no Allianz Parque, dia 7 de agosto. Então, um jogo difícil. Dorival não tem construído um sistema tático no Corinthians. Precisa, em poucos dias, construir aí um time muito diferente do que tem hoje. Porque hoje o Corinthians jogar contra o Corinthians é uma mãe. É muito fácil. A gente viu contra o Red Bull Bragantino, o Corinthians jogou na Neoquímica Arena, lotada, pulsando, e o Corinthians não tem uma construção de jogada. O time é fraco. E o Red Bull Bragantino acabou aí vencendo o Corinthians. Pelo amor de Deus, cara. Corinthians é complicado pra sair. É um clube muito endividado. Tá difícil, tá difícil. Falar do Corinthians, a gente fala mais de coisa ruim do que coisa boas. E aí, Fiel, o que vocês acham? O Corinthians consegue vencer o Ceará hoje, fora de casa? Qual que é a opinião de vocês? Registre seu comentário aqui no vídeo.
deixe também o seu like. Gente, mudando de assunto, vamos falar de dinheiro. O Corinthians acabou aí conseguindo uma antecipação com a LFU, né, Liga Forte da União, de 30 milhões de reais de direito de transmissões de TV. Essa grana será usada aí para dar uma respirada, né? Corinthians deve para todo mundo, vai ter que escolher algumas pessoas para pagar, porque não dá para pagar tudo ao mesmo tempo. Tem que ir pagando aquelas contas que tá chegando na frente e depois ir agendando as próximas. Então, Corinthians com esse dinheiro aí, 30 milhões, vai conseguir dar uma respirada, porque assim, tá bem no fundo do poço, tá? Só dá uma levantada, respira e volta pro fundo do poço. Porque o tanto que o Corinthians deve, 30 milhões é muito pouco, mas é um dinheiro que vai ajudar, pelo menos, respirar. Corinthians acertou aí a renovação de contrato com o goleiro Felipe Longo, que agora será o reserva imediato de Hugo Souza. Felipe Longo tem 1,89 m, tem 20 anos, é um goleiro da seleção, né, seleção de base, seleção sub-20. Lembrando que Matheus Donelli, o técnico Dorival Júnior, não quer contar com ele. Então Matheus Donelli será emprestado para ganhar experiência, rodagem. E o Cauê será agora o terceiro goleiro do Corinthians. O Matheus Donelli teve muita oportunidade no Corinthians, mas não aproveitou. Está sem confiança, está desmotivado. A torcida também não confia em Matheus Donelli. Então, um goleiro jovem ainda, o Corinthians vai emprestar para ver se ganha um pouco de rodagem para pegar um pouco mais de experiência. E aí, gente, o que vocês acham? O Corinthians acertou em fazer a renovação de contrato do Felipe Longo? Qual que é a opinião de vocês? Use espaço aqui no vídeo para você registrar seu comentário e deixar o like. Gente, mudando de assunto, vamos falar aí do contrato de Memphis Depay. A nova diretoria quer refazer o contrato de Memphis Depay, porque eles entendem que é um contrato muito ruim para o Corinthians. Mas a nova diretoria não quer mexer com isso agora, só vai sentar com o Memphis para fazer reformular esse contrato do Memphis após o jogo contra o Palmeiras pela Copa do Brasil. Lembrando que o Memphis ganha em torno aí de quase 6 milhões de reais por mês, né? É um jogador que tem um dos piores contratos do futebol brasileiro, tá? É pior do que o do Neymar. Sinceramente, o custo-benefício do Memphis é muito ruim pro Corinthians. Eu, na minha modesta opinião, acho que o Corinthians deveria deixar o Memphis sair, porque acho que o Corinthians consegue contratar um jogador que dê mais resultado em campo e ganhe menos, porque o Memphis, com todas as modomias que tem no contrato, o contrato do Memphis é muito ruim. É somente uma diretoria caótica, como tem o Corinthians, para fazer um contrato desse, cara. Dando aí um hotel luxuoso para ele morar, carro blindado, segurança. Só o hotel que o Memphis mora, o Corinthians paga 279 mil reais por mês. Significa 9 mil reais por dia. Isso é uma vergonha. Por isso que o clube está nesse buraco, nesse fundo, nesse poço sem fundo. Porque cada diretoria que entra faz um trabalho pior do que a outra e o Corinthians cada dia no fundo do poço. E aí, fiel, o que vocês acham? A nova diretoria tá certo em querer aí fazer uma reformulação nesse contrato do Memphis ou não? Qual que é a opinião de vocês? Use o espaço no vídeo para você registrar seu comentário, deixa o like e a inscrição. Obrigado!